Olá, meu nome é Rodrigo Reis, sou hipnoterapeuta. Hoje quero falar de um tema raramente abordado e que vejo com certa frequência nos meus atendimentos, que é sobre a expatriação de executivos e o impacto emocional da mudança de país na companheira que o acompanha nessa transição na carreira do marido ou da esposa. Inicialmente, tudo parece incrível. Uma mudança de cargo, de vida, quem sabe também aumento salarial e principalmente um novo país e um mundo de novidades. Aqui no Brasil, por exemplo, existem escritórios especializados que dão suporte aos funcionários das empresas que estão expatriando seus colaboradores, dando todo o suporte de logística, assessoria imobiliária para achar um imóvel adequado à família que seja seguro e com ótima localização. Buscam opções de escolas para os filhos para poder acomodá-los de forma rápida e segura, sem tantos problemas, pois afinal de contas o profissional expatriado não pode perder o foco nessas questões para já chegar produzindo, já chegar trabalhando. O nosso foco nesse vídeo, no entanto, é outro. É sobre quem vai acompanhá-lo. Aliás, isso também ocorre com quem se casa com um estrangeiro e muda de país, e pode ocorrer até com quem muda de cidade ou estado, só que sem o problema da língua. Como dito antes, no início, tudo é uma grande novidade, mas pouco a pouco essa novidade vai e vem a rotina, e com ela todos os percalços de não estar no seu país. Então, se o casal não se preparou para esses possíveis impactos emocionais que a mudança de vida pode causar, é importante ver esse vídeo para poderem organizar melhor essa mudança e as possíveis estratégias para diminuir as consequências psicológicas que a transição de país pode causar a médio prazo. Inicialmente, se você vai acompanhar o seu marido e não souber a língua do país, ou acha que vai aprender ali no dia a dia, não pense assim, tá? Isso não vai acontecer. É fundamental que você se matricule numa escola de línguas. Se possível, antes mesmo da mudança. E não caia no truque de que a gente cria na nossa cabeça que a língua é parecida, não vai ter problema, eu vou me virando. Isso ocorre principalmente com quem acha que espanhol ou italiano será fácil. Não, não será. Se matricule na escola. Tá? Aprender a língua local é básico para o mínimo da comunicação. A frustração que sentimos quando não conseguimos nos fazer compreender e não entender o que o outro está falando vai pouco a pouco nos frustrando. Somos seres gregários por natureza. Vivemos em sociedade. Não nascemos para ficar isolados. Então, toda vez que você tenta se comunicar e não consegue ou não entende o que o outro disse, essas pequenas frustrações vão minando a sua autoestima. Você vai distorcendo a sua percepção de potencial. Sim, você tem muita. E começa a achar que você é totalmente incapaz. Lembre-se, se você não conhece a língua do país, você tem que entender que você vai começar do zero, é um renascimento, mas com as capacidades cognitivas que podem abreviar esse processo de aprendizado, e saiba que tudo tem o seu ritmo. Aprender uma nova língua demora, e não acredite nesses vídeos milagrosos que dizem aprenda uma nova língua e seja fluente em X meses, com um novo método quântico, tecnológico, arcturiano, mágico, criado pela NASA, por Harvard, etc. Tá? Será necessário estudar, se expor à língua, e o ritmo de aprendizagem será diferente dependendo da sua idade, e cuidado com o excesso de expectativa. Digo isso pois queremos um imediatismo, só que no aprendizado cada um tem o seu ritmo e vai depender também do tempo dedicado. Porém, não caia na armadilha da frustração. Ela muda o nosso valor e percepção das nossas capacidades. Será preciso pensar numa estratégia de socialização. Ir só na aula para aprender a língua não basta. Você precisa criar uma rede de apoio, fazer amigos. Acredite em mim, isso é fundamental para o seu equilíbrio emocional.
Entenda, são seus amigos, não os amigos de trabalho do seu marido, que é convidado para jantares sociais e ao acompanhá-lo parece que você não está no jantar com os amigos, e sim numa entrevista de emprego, pois as pessoas querem saber de onde você é, qual a sua profissão, onde você estudou, fala quantas línguas, você trabalha com o quê, qual é a sua religião e por aí vai. Então, eu quero dar uma sugestão simples. Isso aconteceu comigo quando eu estive fora. Pense em aprender algo diferente, além da língua, claro, mas pense em aprender algo diferente em que haja interação com as pessoas. Não é uma aula onde a professora ensina e todos prestam atenção ali, né? E no final da aula todos vão embora. Desculpa, no meu caso, como eu não dominava a língua local, eu decidi então fazer um curso de dança. No caso, no país, foi salsa. E foi a minha melhor decisão, porque eu pouco falava, mas interagia com todos através da dança. Pelo menos eu tinha uma certa coordenação. E depois de um tempo, esse grupo começou a me convidar para alguns bailes, né? Mesmo eu não me expressando bem. Eles me integraram ao seu grupo e comecei a me sentir melhor. Essa minha decisão até demorou para acontecer e já me senti abalado de não conseguir me expressar 100%. Claro que esse é só um exemplo. Eu quero que você busque outras opções. Existem dezenas de outras opções, desde lutas marciais, aulas de yoga, mas o importante é você criar a sua rede de apoio e não a rede de apoio do seu marido. Graças à nossa tecnologia, hoje podemos clicar no botão, falar com os nossos parentes que podem nos dar apoio emocional. Mas tente criar a sua nova rede de apoio e evite ficar em colônias de brasileiros. Nada contra isso, pelo contrário. Mas, em contrapartida, dificulta a estratégia do seu aprendizado, como falamos antes. No entanto, o grupo de pessoas do mesmo país também nos ajuda a nos acostumar ao novo local, indicar locais e tudo mais. Lembre-se, você está numa nova cultura e não dá para levar o Brasil para este país. Então é provável que você não vai mais ter o pão da padaria que você está acostumada, o feijão preto, nem a buchada de bode. Tente se adequar à cultura local, isso facilita as coisas. Não só para comprar o que é comum de se achar nesta localidade, mas sua mente e corpo precisam reassociar o seu novo ritmo alimentar e cultural. Se você ficar vivendo na comparação, porque lá no Brasil ou lá no meu país as coisas funcionam assim, o assado, e era melhor do que aqui, de forma inconsciente você está negando, se autossugestionando a não aceitar a mudança e a sua mente vai ter mais dificuldade de se ambientar. Tenha um lado otimista e bem-humorado em relação às frustrações na comunicação, tá? Se perder e comprar coisas erradas, perder na rua, comprar coisas erradas, esquecer imediatamente o que acabou de aprender, imaginar que o que você está pedindo no cardápio é a mesma coisa que você comia no Brasil e chegar a algo completamente diferente, são só algumas pequenas coisas que vão ocorrer no seu dia a dia. Tenha bom humor. Tem inteligência emocional. Isso te frustra agora, mas darão boas histórias lá na frente. E lembre-se, faça atividade física aeróbica. Ela é um antidepressivo natural, libera endorfina e ajuda no controle de estados ansiosos. Mexa-se, pois se você não cuidar da saúde, lá na frente terá que cuidar da sua doença. Agora vamos para uma parte muito importante nesse vídeo. Falamos de algumas estratégias diárias. E longe estou de querer contemplar todas as possibilidades. E se você tem experiência desse tipo de mudança de vida e de país, ajude a deixar mais dicas importantes para o equilíbrio emocional aqui nos comentários para quem está começando ou quem vai passar por isso também. Bem, quero falar um pouco da sua companheira ou companheiro e da sua responsabilidade afetiva que você tem para com ela que abraçou esse plano de mudança de vida junto a você o apoiando. E você tem uma obrigação de ajudá-la a se ambientar emocionalmente. Como dito antes, a sua dignidade de valor próprio e autoestima estão intactos, pois você já chega no país com trabalho, às vezes com autoridade,
já dominando a língua, uma agenda de compromissos, você tem um cargo para se apoiar, enquanto sua esposa, sua companheira ou companheiro, abriu mão da própria vida para te apoiar. E ela é a parte mais vulnerável dessa estrutura familiar, pois vai muito além de ter casa, comida, dinheiro e proteção. Ele ou ela vão precisar da sua atenção. É normal a companheira ter uma sensação de abandono, sentir-se sozinha, e realmente está. Afinal, deixou sua família, amigos, deixou os costumes e atividades diárias, até profissional. Saiu, de repente, da zona de segurança, e isso pode despertar sentimentos disfuncionais que nunca sentira antes, e ela pode não saber como lidar com isso. Como, por exemplo, carências que despertam ciúmes, medos, baixa autoestima, indecisões até em atividades simples, podendo, em alguns casos, abrir um quadro depressivo pelo choque de mudança e dificuldade de adaptação. Por isso, a sua responsabilidade tem que ser integral. A sua companheira precisa saber que você se preocupa com ela, estar presente, mandar mensagens, ter atividades de lazer conjuntas e outra coisa, ajudar a aprender a língua é diferente de ficar corrigindo com ar crítico, incentivá-la a criar uma rede de apoio, enfim, ser um companheiro, amigo, presente. Não pense que você não terá a sua parte de obrigações e dedicação nesse processo. Ou seja, isso se chama responsabilidade afetiva e amor. Já antecipo, se você chegar cansado, como fazia no Brasil, só pensa comer alguma coisa, tomar um banho e descansar, então nem pense fazer essa mudança, por mais tentadora que seja, pois uma mudança de país você terá novas demandas, que é acolher a todos da família com mais atenção, amor e carinho. Dar apoio incondicional, ajudá-la a se reconectar com ela mesma, com suas capacidades que ficaram abaladas e reforçar sua autoestima. Talvez você diga, mas no Brasil cada um seguia a sua vida. Sim, exatamente. No entanto, o outro tinha um lastro emocional com suas outras atividades, amigos, trabalho, família, rotinas que reduziam a demanda da sua responsabilidade afetiva. Agora, se você está prestes a ter essa nova experiência de vida acompanhando o seu parceiro que está sendo transferido de país pela empresa, ou se você vai sair do país para morar no país do seu marido ou da sua esposa, que não é o seu país, claro, ou mesmo mudar de estado ou de cidade, isso terá um impacto ainda maior se você carregar com você traumas do passado, medos e angústias. Se sua criança interior está ferida e necessitando de acolhimento, a sua baixa autoestima por conta da carência, rejeição, ou talvez por conta de uma infância onde você não recebeu um suprimento emocional sadio de amor, afeto e segurança, isso também pode gerar dificuldades em relacionamentos afetivos, pois o cérebro emocional ainda implora por este afeto, atenção do outro, e se você, sem nenhum recurso e autovalorização, vai deixar as coisas um pouco mais difíceis. Com isso, você pode se tornar ainda pouco flexível com o seu parceiro e vai exigir que ele se doe mais do que o possível, que aceite as suas exigências e molde a sua vida de acordo com as suas necessidades que você julga ser ideal. Então, quanto maior a carência, menor a autoestima e mais você buscará conforto no outro, alegando uma dependência emocional e jogando para ele a responsabilidade de preencher esse vazio. Mas aos poucos verá que nada é suficiente, pois ninguém consegue saciar essa carência da sua criança interior. Só você pode fazer isso. Não mude de cidade, de estado ou país sem antes cuidar da sua criança interior. Nesse ponto, a hipnoterapia pode ajudar a buscar as origens desses traumas, mudar a percepção emocional desse passado para que essa nova fase da vida não seja uma sequência de gatilhos que evocam lembranças disfuncionais. A hipnoterapia pode ser um ótimo recurso para achar as raízes desses eventos e ressignificá-los. Caso você sinta que precisa trabalhar essa questão, fale comigo. Estou à disposição. Enfim, quando há amor, companheirismo, interesse pela vida do outro, tudo isso que eu disse nesse vídeo parece óbvio, mas ainda assim o óbvio precisa ser dito.
Programem-se para conhecer lugares juntos, pequenas viagens, explorem a vizinhança, a cidade, jantem juntos, ligue um para o outro durante o dia, troquem mensagens para saber como ela está, traga pequenos mimos, apoie-a em novas atividades, saiam, enfim, demonstre sua preocupação e interesse. Essas dicas, na verdade, servem para todos os relacionamentos, mas quando estamos sem as nossas raízes, qualquer brisa pode nos derrubar. E você precisa ser esse apoio, mas se você não estava imaginando que teria essas demandas, que seria só chegar no país, trabalhar, voltar para casa feliz, sinto te dizer que isso é uma ingenuidade utópica. Mas se há amor, nada disso é um trabalho. Tudo isso só fortalecerá o companheirismo e será praticamente uma atitude natural. E você, da sua parte, saiba que pode ter uma experiência, que isso pode ser uma experiência de vida incrível em todos os sentidos, pois será necessário, sim, uma mentalidade otimista, inteligência emocional, esforço, estudo, compreensão e principalmente cuidar da sua criança interior antes dessa grande mudança de vida. Da minha parte, eu só desejo que vocês sejam felizes e ótima viagem.